Beleza, dia 24/6 de 2026, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em Informática da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Tá aí a atividade que nós vamos corrigir hoje, atividade 15. Atividade 15. Vou ter que encostar essa porta, né, para evitar o barulho lá de fora. Fecha, por favor. Diminui um pouco o ruído. Obrigado. Bora lá, então, atividade 15. Qual que é o cenário da atividade 15? O gerente de uma imobiliária precisa controlar todos os imóveis disponíveis ou não para locação. Ele precisa saber quantos imóveis estão ocupados ou disponíveis em cada bairro da cidade. Qual o valor arrecadado com locações a cada mês? Quais inquilinos estão com aluguel atrasado e por quantos meses? Bora lá. Vou criar aqui um novo modelo no Workbank, adicionando um diagrama, e vamos começar a criar as nossas tabelas. Bom, aqui está falando de uma imobiliária, então, tecnicamente, oficialmente, a imobiliária é uma só. Nós não vamos fazer uma tabela para imobiliária, só para efeito de correção, porque, obviamente, se a gente vai fazer um sistema para gestão de imobiliária, a gente quer ter muitos clientes, então a gente teria, sim, aqui uma tabela de imobiliárias para vender esse sistema para todas as imobiliárias, possivelmente com um sistema online, com contratação de imobiliária online automaticamente, né? Então, a imobiliária não vai entrar. Então, o primeiro item que nós vamos ter aqui são os imóveis. Eu vou criar uma tabela de imóveis. Móveis. Nossa. Vamos entrando. Muita graça. Ah, sim, porque eu dividi no meu copo, Tá. porque eu acho que eu pus açúcar demais. Tá ótimo, tá ótimo. Porque eu coloquei que vai ficar muito doce. Delícia, quentinho. Não, bom, tá quentinho. Obrigado. Não é barulhentinha mesmo. Esquenta não. Então vamos lá. Tabela de imóveis. Não, obrigado. Tabela de imóveis. Quais as colunas vocês acham que precisa ter na tabela de imóveis? Segundo o que está escrito na descrição lá da nossa atividade aqui, ó, aqui não fala nada do imóvel. Não fala a característica do imóvel, quantos quartos, quantos banheiros, quantos metros quadrados, tá vendo? Tem informação, ele não pede informação nenhuma do imóvel. Então, se ele não pede, a gente também não vai... A gente vai ficar esquentando a cabeça com isso, não. Certo? Então, eu vou deixar os imóveis, por enquanto, só com ID. Mas aqui fala, ó, quantos imóveis estão ocupados ou disponíveis em cada bairro da cidade. Então, nós vamos ter que ter uma tabela de bairros aqui. Então, vamos criar a tabela de bairros. Aí sim, os bairros terão o nome do bairro. Por enquanto, só isso também. E aqui está falando também da cidade. Então, vamos considerar que essa imobiliária eventualmente pode controlar imóveis na região, por exemplo. Tem uma imobiliária aqui em Uberaba que controla imóveis também para vender e alugar em Delta, em Conceição. Então, se a gente considerar essa possibilidade, a gente vai ter que ter a tabela de cidades aqui. Se a gente não considerar essa hipótese, a imobiliária trabalha só com os imóveis da própria cidade, então a tabela cidades não faria sentido, tá? E aí a gente vai começar a controlar isso aqui da seguinte forma: um bairro está em uma única cidade, mas uma cidade tem vários bairros.
E aí a gente vai pegar aqui, alterar isso aqui para cidade. Pronto. Então eu tenho, essa imobiliária poderá controlar imóveis em várias cidades. Ok. Bom, o imóvel, ele está localizado em um determinado bairro. Então, o imóvel está em um determinado bairro e um bairro tem vários imóveis. Então, na tabela imóvel, a gente já vai ter que ter o ID do bairro. Pronto. Ok. Precisamos saber os imóveis disponíveis ou não para locação. E aqui fala também dos inquilinos. Ó. Quais inquilinos? Então, nós vamos ter que ter aqui os inquilinos. Vamos criar na tabela dos inquilinos aqui, que também são os clientes, né? Inquilinos. Os inquilinos, a gente vai colocar alguns dados dele aqui, assim. Vamos colocar nome. E podemos colocar o telefone dele aqui também. Fone Chard 14. Vai entrando, vai entrando. O telefone do inquilino vai ser obrigatório. Bom, aí agora, a gente tem aqui a relação dos inquilinos com os imóveis. O inquilino pode alugar quantos imóveis? Muitos. Um imóvel pode ser alugado por quantos inquilinos? Muitos também. Lembrando que nessa questão, você vai falar assim, mas eu não posso alugar um apartamento para mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente projeta o banco de dados, é uma questão atemporal. Ou seja, o imóvel pode estar alugado para um inquilino hoje e o ano que vem para outro inquilino diferente. Então, essa relação imóveis-inquilinos é muitos para muitos. Quando é muitos para muitos, vai nascer o que aqui no meio? Uma tabela, e essa tabela nós vamos chamar ela de contratos. Quando o inquilino faz a locação de um imóvel, ele faz um contrato. Eu vou botar um ID aqui, que pode ser eventualmente esse ID pode ser eventualmente o número do contrato. O que o contrato tem? Ele tem uma data de início, essa data é obrigatória, e ele tem uma data de término do contrato. Essa data de término, ela não é obrigatória, porque ela fica vazia até o inquilino resolver devolver o imóvel. Então, ó, a tabela de contratos, eu tenho no contrato qual é o imóvel, qual é o inquilino, qual que é o início e qual que é o término do contrato. Aqui nós vamos ter que ter o valor do aluguel também, né? Vamos colocar aqui nesse contrato. O aluguel decimal 9,2. Esse valor do aluguel é obrigatório, para a gente saber quanto que ele paga de aluguel. Ok, então, vamos lá, vamos repassar aqui. Quantos imóveis estão ocupados ou disponíveis em cada bairro da cidade? Isso aqui eu já consigo saber. Por que eu consigo saber? Como é que eu sei se um imóvel está ocupado ou não? Esse imóvel, se ele tem um contrato com a data de término vazia, significa que esse imóvel está alugado. Se o imóvel não tem nenhum contrato com a data de término vazia, esse imóvel está disponível para locação. Então, esse primeiro item já está ok. Bom, agora esse é o próximo aqui, a gente vai ter que ver, ó. Precisa saber quanto é que foi arrecadado em locações a cada mês. Bom, então, o contrato, nós vamos ter ligado a ele as mensalidades, como é que a gente vai chamar isso? Cada mês, quando você paga o aluguel, é o quê? São as mensalidades, né? Podemos chamar de mensalidades?
Aluguéis, né? Pode ser também. Aluguéis. Aluguéis. Ok. Então, na tabela de aluguéis, o que eu tenho? Uma data de vencimento. Essa data de vencimento, toda vez que eu gerar um aluguel, eu tenho que colocar. Eu tenho a data do pagamento. Essa data, ela não é obrigatória, porque ela fica vazia. Quando o cara pagar, a gente vai lá e preenche ela. E o valor pago. Lembra? Aqui, ó, a gente tem uma situação similar àquela que a gente falou do supermercado. Tem o produto, preço do produto para vender hoje. E quando eu vendo, eu registro o preço vendido de novo. Por quê? Porque o preço do produto vai mudar, mas quando ele foi vendido, aquele preço não muda mais. Então, aqui, ó, eu tenho no aluguel, obviamente, aqui nesse aluguel, eu tenho que ligar ele no contrato, portanto, eu faço isso. Então, o aluguel, os aluguéis, eles são referentes a um contrato. Com isso, eu consigo saber aquele contrato, eu consigo saber as mensalidades. Depois a gente gera uns dados aleatórios lá para a gente entender isso aqui. Quais inquilinos estão com aluguel atrasado e por quantos meses? Pronto. Isso aqui também eu consigo resolver. Ó. Como é que eu consigo resolver isso? Eu tenho um inquilino que tem o contrato dele tem uma data de início. A partir daquela data de início, tem os aluguéis que tem que ter sido gerado e ele tem que ter pagado. Se ele não pagou algum aluguel, na tabela de aluguéis a gente vai saber quais são os aluguéis que têm a data do pagamento vazia. Aluguéis com a data de vencimento, data de pagamento vazia é aluguel que não foi pago. E tem a data de vencimento e o valor a gente busca no contrato na hora de pagar, na hora de lançar no aluguel. Então, quais inquilinos estão com aluguel atrasado e por quantos meses? É só a gente pegar pelo contrato, a gente tem o inquilino e tem os aluguéis daquele contrato. Eu acredito que essa proposta aqui já parece que atende todos os itens. Vamos dar uma conferida? Imóveis disponíveis ou não para locação. A gente já sabe que o imóvel que tem contrato com o término vazio ainda está ocupado. Imóvel que não tem nenhum contrato com término vazio, todos os contratos já foram terminados, finalizados, e, portanto, esse imóvel está disponível. A gente não está nem entrando no mérito se esse inquilino vai, se o proprietário do imóvel quer continuar alugando isso. A gente não está controlando isso porque na atividade não falou. Mas certamente numa imobiliária pode ser que o inquilino, o proprietário fala, não vou alugar meu apartamento por um tempo, não. E aí a imobiliária você tem que vir aqui e tem que ter uma opção nesse imóvel para saber se esse imóvel está ativo, se não está ativo, coisa do tipo. Quantos imóveis estão ocupados ou disponíveis? A gente já viu. Em cada bairro ou cidade, aqui a gente sabe, o imóvel está num bairro, esse bairro está numa cidade. Então a gente consegue separar os imóveis por bairro ou por cidade, nesse exemplo aqui. O valor arrecadado com locação por mês, por ano, por semestre, tá fácil, porque os aluguéis estão aqui, tem a data de vencimento e pagamento. Então a gente consegue levantar aqui, pegando por faixa de data, aí pode ser por data de pagamento, né? Porque quando o dinheiro cai é na data do pagamento, né? E a gente consegue levantar quanto foi arrecadado. Quais inquilinos estão com aluguel atrasado? A gente tem um inquilino com seu contrato, no contrato a gente consegue ver os aluguéis e os que ele pagou e os que ele não pagou. E aí até por quantos meses estão atrasados. Então, a princípio, essa proposta aqui aparentemente já atende a tudo que a gente queria. Eu vou dar só uma mexida aqui, que eu pensei que diferente, deixa eu ver. Acho que eu não fui bem sucedido nessa minha ideia, não. Volta. Volta, que estava mais bonitinho assim. Eu posso pôr você para baixo, posso pôr você aqui do lado. Assim também vai ficar legal. Prontinho, então
Vou pegar agora e criar esse banco de dados. Deixa eu gerar o código aqui e a gente vai inserir alguns dados aqui só para testar. Deixa eu colocar meu banco de dados aqui no ar, para ele gerar isso aqui corretamente. Vamos voltar. Vamos avançar novamente. E agora sim ele gerou o... Ah, deixa eu trocar esse MyDB. Bom, vamos lá no data center criar o nosso banco primeiro. Hoje você vai ensinar como que você faz direto? Ah, é bem lembrado, hein? Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Eu vou fazer, mesmo mostrando a senha, mas aí eu libero o acesso remoto, depois eu tiro. Tá? Porque aí depois, se alguém pegar esse vídeo no YouTube, não tem perigo de ele tentar acessar, porque eu já vou... Não tem problema. Não, agora não tem... Não. Mas se ele entrar na massa, que ele vai conseguir bagunçar um banco, não tem nada de importante lá, não tem problema. Não, não tem perigo, não. Eu falei para vocês, então eu vou desfazer o que eu fiz aqui, ó, porque o que eu fiz? Eu conectei eu vou conectar esse Workbench e criar ele lá direto no data center, não é isso? Tá, então vá. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar o banco de dados no data center. Então vai ser prof BD1 AT15, né? Então vamos lá. Nossa, ainda bem que você tem memória boa. Eu tinha até esquecido que eu ia falar, que eu falei para vocês que a gente ia fazer isso. Eu não consigo ficar quieta, sabe? Entendi. Aí eu falei, BD1 AT15, não é isso? Padrão que a gente está usando. Então nós vamos criar esse banco de dados. Aqui, ó, ele gerou a senha, tá vendo? Ok, eu vou deixar isso, eu vou copiar essa senha. Aliás, eu vou copiar todos esses dados aqui, ó. Calma aí, deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Vou abrir literalmente um bloco de notas. Vai, gente, perdi meu bloco de notas. Calma que eu vou abrir de novo. Bloco de notas. Então vamos lá, bloco de notas. O que acontece? O host, localhost, é quando o meu software está na mesma máquina que o banco de dados. Não é o meu caso, tá? O banco de dados está no data center, na internet, que eu não faço a menor ideia de onde é, mas o banco de dados está aqui, vou copiar. Então, o BD, banco de dados é esse. O usuário de acesso a esse banco de dados tem exatamente o mesmo nome, ok? Esse é o banco de dados, esse é o usuário. E a senha. E a senha desse banco de dados nós vamos colocar aqui também. Senha. A senha está aqui, ok? Então eu vou deixar isso aqui de lado. Tá, só que o que acontece? Eu vou fazer um primeiro teste aqui com vocês para vocês entenderem. Eu vou mandar conectar, ó. Vou conectar o meu MySQL Workbench direto no banco de dados, tá? Quando eu clico aqui nessa opção Ctrl U, que é o Connect Database, ele vai perguntar, opa, você quer conectar? Tá, me passa os dados aí da sua conexão. Tá. Qual que é o meu hostname? O meu é prof.sqlweb.com.br. O meu usuário no datacenter é prof. No caso de vocês, é o usuário de vocês. .sqlweb.com.br. Qual que é o usuário? Username. Vou até trazer de volta aqui, ó. Deixar aqui do lado. Não, aqui, a gente copiou. Certo? Qual que é o usuário? O usuário é esse. Username, prof, papapá. Qual que é a senha? Vamos colocar uma senha. A senha é essa aqui, ó. A gente copiou lá na hora que a gente criou o banco de dados.
Ok. E só. Não, a porta padrão é essa. Essa é a porta padrão, tá? Só que quando eu der OK aqui, ó, ele vai dar erro de conexão. Vai estar pedindo a senha de novo, tá? Vou colocar a senha de novo, mandar salvar essa senha, OK. Ó, ele está dando erro. Está dando erro. Ele não está conseguindo conectar. Por quê? Aí eu vou mostrar para vocês o porquê aqui, ó. Aqui no servidor de banco de dados, acho que é no banco de dados aqui mesmo. Modo avançado. Deixa eu achar onde é que está o que eu quero mostrar. Gerenciar usuários. Então, eu estou lá no meu data center, na opção banco de dados, gerenciar usuários. Quando eu entro em gerenciar usuários, ele me mostra aqui, ó, as contas de usuários que eu tenho. Posso criar uma nova conta, mas ainda não é aqui. Cadê, hein? Ainda não é aqui. Calma que eu vou achar. Deixa eu voltar aqui no painel. Assim, não era lá. Não, não. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar onde é que eu faço isso. Gerenciar, DNS, SSL, CSTP, dados atrativos, config. Não, é aqui em banco de dados mesmo. Eu não estou achando, mas eu vou achar. Peraí, vamos ver. Deixa eu ver, não calcular, criar um banco de dados, modo avançado, ok, ok. Detalhes do servidor. Maria. Calma que eu vou achar, gente. Calma aí. Gerenciar usuários. Eu vou gerenciar. Acho que eu lembrei. Nosso usuário é BD1 até 15, correto? Quais são os hosts permitidos para nosso usuário? Só localhost. Então é aqui que eu tenho que permitir que esse usuário faça acesso de outro servidor, de outro lugar da internet, de outro lugar da rede. Então eu vou mandar gerenciar esse meu usuário. Quando eu clico aqui no gerenciar, ele me mostra aqui, ó, host permitido tem só um. Aqui, se eu quiser trocar a senha dele. Aqui, conceder acesso ao banco de dados adicional. Hosts permitidos. Então, é aqui que vem a brincadeira, ó. Só está permitido o localhost. E aí, aqui, ó, o host pode ser, ó, eu tenho uma possibilidade aqui, ó, de colocar o sinal de percent aqui, ó. Quando eu coloco percent aqui, eu estou falando o seguinte: esse meu usuário poderá acessar este banco de dados de qualquer lugar do universo. Vou adicionar esse host. Pronto, foi adicionado. Tá vendo aqui, ó? Se eu voltar lá em gerenciar usuários, agora vocês vão perceber que o meu prof BD1 até 15 consegue acessar de localhost, mas consegue acessar de qualquer outro lugar da internet. Consequentemente, agora, na hora que eu pegar esta senha e colocar aqui, eu acho que tem chance de funcionar. Vamos ver? Ok? Ó, estamos conectados. Ixi, deu tilt no Workbench aqui, gente. O Workbench até fechou de tanta emoção. Fechou mesmo, do nada o Workbench fechou. Deixa eu abrir ele de novo. Eu vou aproveitar e fazer para vocês aqui na prática, aproveitar que a gente está com essa conexão aqui, vou mostrar para vocês a engenharia reversa, que só sabe do que eu estou falando quem assistiu aquele vídeo que eu pedi. Então vamos lá de novo, database. Nossa, gente, eu perdi o projeto que eu não tinha salvo. Mas vai lá, fica salvo sozinho, eu acho. Tem recentes. Só depois que você salva a primeira vez. Eu sempre faço das meus conteúdos. E eu sei que esse negócio é cheio de bug, eu devia ter feito, né? Deixa eu tentar aqui de novo, vai. Eu faço com outro banco, tá? Para mostrar para vocês. Então aqui vai ser hostname,
prof.sqlweb.com.br, usuário prof. Parará, parará, parará. Ah, gente, eu acho que eu já sei o que pode ter sido. Username está aqui. Senha, Ctrl C, setar a senha. Ah, qual que vai ser o banco padrão dele? O banco de dados padrão para ele acessar vai ser esse aqui, ó. Tá, então, o banco padrão que ele vai acessar é o banco AT15. A senha eu já coloquei. Ok, vamos ver. Olha, ele tá, aí o Workbank está de brincadeira comigo, né? Ah, mas ele fechou sozinho de novo. Esse software é todo bugado. Deixa eu encerrar um negócio aqui. Vou dar um stop ao service aqui. Vou tirar o banco de dados da minha máquina do ar. Vamos tentar abrir o Workbench de novo. Vou tentar criar aqui, ó, uma nova conexão. Connection name, prof.sqlweb.com.br, .at, pode ser, vai, .com.br, AT15. Isso aqui é só um nome, tá? Nome da conexão. Agora aqui que eu vou colocar, prof.sqlweb.com.br, usuário este, esquema este, senha essa, setor ok. Vamos testar a conexão. Incompatibilidade, lá, 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 lá. Tá. O que pode estar acontecendo? Vamos ver. Ó, tem sucesso. Conexão feita com sucesso. Ok. Então, vou dar um ok aqui. Pronto. Agora que eu tenho essa conexão aqui, deixa eu ver se consigo conectar com ela. Incompatível, servidor, é porque lá no data center é MariaDB, mas ele trouxe, ó. O que eu fiz aqui, gente? Eu consegui conectar o meu Workbench lá no data center, usando esse usuário e essa senha, tá? E aí eu consigo ver aqui, ó. Se eu entrar aqui em Server Status, ó, eu tenho informações do servidor lá no data center, ó. Olha lá, o host é osiris.servidordedicado.info. O nome da minha conexão, prof. AT15. Tá, vamos ver o que a gente tem aqui. Data, import, store, não tem nada aqui. Data, export. Olha lá o banco de dados que eu criei, tá aqui, tá vendo? Deixa eu diminuir isso aqui. As conexões, os clientes conectados, usuários e privilégios. Tá, beleza. Olha que legal, tem total acesso lá. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar aqui de novo. Porque como o prof... Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar, para mostrar para vocês essa possibilidade de conexão, eu vou fechar essa conexão aqui e vou criar uma outra com um banco de dados que a gente já tenha pronto, tá? Eu vou pegar aqui, ó, da atividade 12. Então, peraí, eu vou tirar o acesso da atividade 15, vou gerenciar esse cara, vou excluir, remover o percent que eu liberei geral aqui, remover, sim, pronto. Ok, então esse usuário agora, ele volta a ter acesso exclusivamente a localhost, tá? Eu vou pegar da atividade 12 e vou pegar lá, aqui ó, atividade 12, vou gerenciar. Aí esse usuário aqui, ó, eu vou pegar ele, Ctrl C, vou trocar no meu bloco de notas que eu vou trabalhar com esse cara, vou trabalhar com atividade 12, se bem que atividade... Ah, tá, vou fazer engenharia reversa. Atividade 12, atividade 12. Eu vou pôr essa senha aqui, ó. Vou pôr essa mesma senha para o usuário da atividade. Ó, para esse usuário, eu vou colocar
a senha dele como essa que eu copiei, ó. Então, estou colocando aqui a mesma senha, alterar senha. Então, o que eu fiz? O usuário da atividade 12 agora tem a mesma senha. Ok? Entenderam até aqui o que eu fiz? Esse usuário 12 ele tem acesso total, todos os privilégios, e nos hosts permitidos, nós vamos acrescentar o percent. Então, o que eu fiz? Ó? O usuário da atividade 12, eu troquei a senha dele e dei todas as permissões para ele. Consequentemente, agora, lá no Workbench, eu vou pegar essa conexão aqui, cancelar, ele perdeu a conexão, tá vendo? Eu vou deletar esse cara, tá? Deletar essa conexão e vou criar uma nova conexão aqui para a atividade 12. Vai ser a atividade 12. Então, qual que é o banco de dados? É esse. O usuário é a mesma coisa. O hostname prof.sqlweb.com.br e a senha é essa aqui que a gente alterou do usuário 12, que a gente vai colocar aqui. Ok. Testando conexão. Continua. Sucesso. Ok. Pronto. Então, eu tenho atividade 12, tá? Então, assim, eu fiz a correção da atividade 15, porém eu perdi o projeto. Então, o que eu faria com a atividade 15, eu vou continuar fazendo com a atividade 12, certo? Tá, então eu vou conectar aqui usando a atividade 12. Continua. Beleza. O que a gente vai ver aqui agora? A gente vai ter que ver aqui o banco de dados que está lá no data center, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, no nosso painel de controle, lá no PHP MyAdmin, na atividade 12, o que nós temos? Cidades, escalas, trabalhos, estados, filiais, funcionários, pessoas, produtos, vendas. E vendas produtos, certo? Essa é a nossa atividade 12, ok? Beleza, então vamos ver se a gente acha ela aqui. Olha lá, eu consigo ver a atividade 12, ó. Tá vendo? Dentro do Workbench. Certo? Bom, e eu consigo mais aqui. Quer ver um negócio legal que eu consigo aqui? Eu consigo fazer, quer ver? Criar uma nova aba SQL para execução de queries. Ó. Então, o que a gente faz aqui, ó, na aba SQL do PHP-MyAdmin, eu consigo fazer aqui agora também, ó. Deixa eu ver se tem informação dentro dessas tabelas. Eu acho que vai estar tudo vazio, né? Ó, só para vocês terem ideia, aqui dentro do Workbench, vou repetir, hein? Eu estou dentro do Workbench conectado no meu AT12, ok? Olha ele aqui, ó, aparecendo para mim, ó. Tá vendo? Ó. Então, a partir dessa conexão... Opa, peraí que eu criei um negócio errado aqui. Tá. Eu tenho até uma aba pronta aqui, ó. Uma aba de query. O que é uma aba de query? É uma aba de SQL. Igual tem uma aba de SQL aqui no PHP-MyAdmin, eu também tenho uma aba de SQL aqui, ó. Criar uma nova SQL query. Pronto. O que eu consigo fazer aqui, ó? Eu consigo fazer um insert, que a gente costumava fazer lá no PHP-MyAdmin, eu consigo fazer aqui. Ou seja, o Workbench é mais do que uma ferramenta de projeto. É uma ferramenta de projeto que eu consigo, inclusive, interagir com o sistema de banco de dados, fazendo comandos igual eu estou fazendo aqui. Ó. Insert into status, sigla, vírgula nome, values, mg, vírgula, Minas Gerais, ponto e vírgula. Cadê o botão de executar? Aqui, ó, execute o que está selecionado. Executou. Aqui está falando que executou, ó. Se eu voltar lá no pegar, olha aqui que coisa mais linda, ó. Olha lá. Minas Gerais. Tá vendo? Então, do Workbench, que é um software instalado no meu notebook, eu estabeleci uma conexão com o meu banco de dados que está lá no data center e consegui, aqui do Workbench, interagir mandando instruções SQL para lá. Tudo bem? Mas o mais bonitinho aqui, ó, é fazer o que vocês viram no vídeo que eu pedi para vocês estudarem. Eu tenho aqui na minha máquina o projeto da atividade 12.
Não tem. Como é que eu faço? A mágica da engenharia reversa. Isso aqui eu fico imaginando que o engenheiro deve morrer de inveja da gente, né? Porque, veja bem, o engenheiro que projetou esse prédio, vamos imaginar que ele perdeu os projetos desse prédio. Ele tem o prédio, mas não tem os projetos. Ele não consegue, a partir desse prédio, refazer todos os projetos. Rapidamente, igual a gente vai fazer aqui. Quando eu tenho um banco de dados, mas não tenho o projeto, eu venho aqui na engenharia reversa. Vou ter que conectar de novo, meu filho. Cadê as conexões? Mostra as suas conexões. Vou ter que preencher de novo. Achei que você ia estar aqui em algum lugar. Magoei. Achei, a T12. Tá aqui, ó, as conexões, certo? Peguei a conexão a T12 e next. Ele entrou lá no servidor, conectou, olhou tudo que tinha lá e falou, vamos lá. O banco de dados, é esse mesmo. Next. Next. Eu quero importar as 9 tabelas. Ele já viu que tem 9 tabelas no meu banco de dados. Execute. E aí está feito a nossa mágica. Eu não tinha esse projeto, o Workbank entrando lá dentro do banco de dados, ele refez o projeto para a gente. Olha aí que coisa mais linda. Deixa eu trazer tudo para cá. Nossa, ficou lá embaixo. Isso tudo para cá. Esse projeto que nós estamos vendo aqui, ele foi gerado automaticamente pelo Workbank, baseado no banco de dados que já estava criado lá dentro do servidor. Pronto, olha aí. Lindo, hein? Eu não tinha um projeto. Isso significa dizer que você tem o banco de dados, mas não tem o projeto. Mas se você tiver um usuário e senha que dê permissão, você consegue usar um software como esse para estabelecer uma conexão com o servidor e automaticamente ele vai ler os metadados. Lembra que eu cansei de falar para vocês que tudo que está especificado aqui no projeto são metadados. Esses metadados, num primeiro momento, nós copiamos os comandos. Lembra desses comandos aqui que a gente copia? Opa. Esses comandos create table, a gente copia do Workbank, a gente vem aqui, clica com o botão direito e copia o SQL. Então, o que acontece? A partir do momento que eu fiz o projeto e criei isso lá no data center, lá dentro do software de banco de dados, tem todos os metadados armazenados. E eles ficam armazenados, gente, é que eu não consigo mostrar para vocês aqui, porque não dá para ver, mas tem um banco de dados do próprio servidor, onde ele armazena todas essas informações que tem aqui, ó. E é com base nessas informações que o Workbank tem acesso. Deixa eu ver se está por aqui. Aqui, ó, tá vendo que no servidor tem um banco de dados chamado Information Schema? Eu vou pegar uma tabela aqui desse banco. Deixa eu ver se tem aqui. Ó. Eu não tenho permissão, tá vendo? O meu usuário não tem permissão. Então, tudo bem. Não vou nem tentar mais não, porque senão o data center pode bloquear por tentativa aqui indevida. Bom, mas o importante é que vocês perceberam que agora eu tenho um projeto, certo? Então, o que eu mostrei para vocês? A partir do momento que eu tenho um banco de dados pronto, conecto o Workbank lá no servidor e ele gera o projeto para mim fazendo engenharia reversa, certo? Agora eu vou mostrar o que eu queria mostrar para vocês com a atividade 15. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. E vou eliminar todas as minhas tabelas do banco de dados. 1, 2 e... Sim! Por causa da integridade, ele não conseguiu apagar tudo, mas vamos marcar todos e vamos lá. Nós vamos apagando aos poucos, mas nós vamos apagar tudo. Sim. Seleciona todo. Eliminar. Sim. Sobrou 2. Eliminar. Sim. Pronto. O que eu tenho dentro do meu banco de dados AT12? Nada. Apaguei tudo.
Agora eu vou conseguir mostrar para vocês que dentro... Ah, tem um MyDB aqui. Será que é isso que ele recuperou, gente? Não. Isso aqui é... Vou apagar isso aqui. Esse aqui é o AT12 que a gente está usando. Ó. Certo? Tá, então eu vou mostrar para vocês que eu consigo agora, do Workbench, mandar ele criar esse banco de dados lá dentro do meu servidor no data center. Dentro do AT12, o que tem? Nada, tá vazio. Vamos fazer a mágica? Então, database, Ctrl G aqui, que a gente já usa. Qual a conexão? AT12. Eu vou colocar isso aqui também, ó, colocar aqui, ó, no esquema. Next. 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 Ele mostra aqui que ele vai executar, ó. Tá vendo os comandos, ó? Conecta no banco de dados, cria essa tabela, tá vendo? Quer fazer isso? Next. Close. O que o Workbench fez agora? Olha a mágica. Vou clicar na estrutura para ele atualizar a página. Então, aquele processo que a gente fazia de copiar o código do Workbench, ir lá na aba SQL e processar, eu não preciso fazer mais. Não preciso por quê? Porque eu consigo fazer o Workbench, conectar direto e já mandar todas as instruções direto para o software do banco de dados lá no data center ou em qualquer lugar. Aqui, na realidade, eu estou com o Workbench conversando com um servidor de banco de dados que eu não sei onde está. Mas, através daquela configuração que eu mostrei para vocês, ele consegue fazer a conexão. E quer ver que interessante? Ah, tá. Então, esse aqui é o meu AT12, né? Eu vou criar uma tabela nova aqui, ó. Vou criar uma tabela nova nesse projeto que eu vou chamar de abobrinhas. Eu tenho uma tabela abobrinhas, chave primária, sem sinal, aquele padrãozinho que a gente coloca. Nome da abroba. Nascimento da abroba, que vai ser date. Vou colocar mais uma aqui de salário da abóbora. Decimal. 9,2. Criei uma tabela. Vai, trem. Aí. Ó, criei uma tabela nova. Esse projeto agora ficou diferente do que está lá no banco de dados, certo? O que eu vou fazer? Database. Volto aqui. E vou lá eu de novo. Next. 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 Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Aqui ele está fazendo o banco de dados inteirinho de novo. Tá vendo? Só que todas as tabelas, ele cria assim, ó. Criar a tabela se ela não existe. Ok? O que vai acontecer quando eu fizer isso? Ó, deu um erro. Você salvou? Ah, porque está no MyDB. Como eu não coloquei o banco de dados, ele assumiu como padrão o MyDB, tá? Que é esse cara que ficou aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá de novo, vou repetir o procedimento, só que eu tenho que colocar aqui, ó, o esquema padrão, que é o banco de dados onde eu vou querer que processa isso, tá? Next, 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 next. Opa! Ele ainda está falando acesso ao banco MyDB. Tá, peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Ele está tentando fazer um... Ah, tá, peraí, deixa eu cancelar isso aqui. Eu tinha que apagar esse cara aqui. Eu vou salvar esse atividade 12 aqui e vou fechar esse workbench AT12. Vou salvar AT12, vou fechar esse workbench aqui, open, save. Vou fechar o workbench e vou abrir de novo. Fiquei com raiva dele. Peraí. Pronto, vou abrir novamente o workbench.
E agora eu vou abrir só o meu atividade 12, para ele parar de ficar mexendo com aquele MyDB que ele tinha aqui. Uai, ele trouxe o MyDB de novo. Mas eu quero esse. É esse. Tá, vamos lá. Esse MyDB... Ah, gente, eu criei a abobrinha lá dentro do MyDB, olha que louco. Entendeu esse abobrinha aqui, onde ele foi criado? É porque na hora que eu der 2 cliques nele, deixa eu ver aqui o database dele. Aqui, ó, o esquema dele tá MyDB, tá vendo? Ó. Então, na hora que eu fui criar essa tabela, eu acabei criando ela lá dentro do MyDB. Então, eu vou excluir ela, delete abobrinhas, vou tentar deletar esse esquema aqui agora, vou salvar isso aqui de novo, vou fechar de novo esse workbench, vou tentar abrir de novo só o meu projeto, vamos ver se ele vai abrir aquele... o MyDB tá lá, firme e forte. Esse MyDB aqui, ó, deixa eu ver. Tá, tudo bem. Deixa esse MyDB para lá. Eu vou clicar aqui, ó, porque eu quero criar a tabela nova nesse aqui, ó. Então ele tem que estar selecionado, entendeu? Então eu vou criar a tabela nova, ó. Ah lá. Não, ele ainda está no MyDB aqui, ó. Esquema. Cadê o esquema? Deixa eu ver. Cadê o esquema? Cadê o esquema? Ele está no esquema MyDB. Eu quero achar aqui onde eu altero isso. Propriedades. Não é? Calma aí que nós vamos achar. Ele está criando minha tabela nova lá no MyDB e não é aqui que eu quero. Vamos ter que descobrir. Vou apagar essa tabela aqui. Ele não deixa. Eu estou achando que ele está vinculando aqui. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar como é que eu vou trocar o banco de dados dessa tabela aqui, ó. É porque como esse cara aqui, ele está associado, deixa eu ver se eu consigo criar aqui, ó. Se eu criar uma tabela, ele está associando ao MyDB. Deixa eu lembrar, como é que eu faço para trocar isso? Porque eu preciso trocar essa tabela, porque o que eu quero é criar uma tabela nova para atividade 12. Para atividade 12. E aí, ele está pondo no esquema MyDB. E não é. Não é isso. Eu tenho que poder alterar o projeto e mandar ele sincronizar com o banco de dados. Deixa eu pensar aqui, como é que faz isso? Tá, deixa eu tentar uma gambiarra aqui, só para fazer um teste. Se eu pegar a tabela de estados, der um copiar, colar. Vamos ver para onde foi essa tabela status copy. Ela foi tá vendo? Quando eu copio uma tabela, dou um Ctrl+C, Ctrl+V, ele gera no, na atividade 12.
Tudo bem, isso aqui foi uma gambiarra que eu fiz. Não faz sentido eu fazer essa gambiarra. Eu quero aprender a criar uma tabela nova e essa tabela nova tem que estar na atividade 12. Vamos ver aqui onde é que a gente muda isso. Clicar onde? Não, ele não deixa apagar. Não está deixando, ó. Só permite edição, tá vendo? Ó. Eu tenho que conseguir trocar. E aqui ele não deixa eu trocar o esquema, ó. E aqui nas propriedades da tabela nova, em nenhum lugar. Tá vendo esquema em algum lugar aqui? Não, né? Então, mas ele não. Então, mas ele não permite eu mexer aqui, ó. Deixa eu pôr um ID qualquer aqui, só para ver se ele libera o acesso. Datatype int, índices, não tem. Não, já tá todas as opções ali. Rows, don't choose. Então, não faz sentido, tá aqui, ó, o MyDB, só que ele não deixa eu mexer no esquema aqui, tá vendo? Que chato, hein? Parece ser uma limitação mesmo. Tá, o Workbench, vou fazer uma dedução aqui, tá? Esse meu atividade 12 aqui, o Workbench, mas não funcionou não. Certo, não. O que acontece? Essa atividade 12 aqui, ele é um projeto feito a partir de uma engenharia reversa, certo? Engenharia reversa, ou seja, ele trouxe para cá o que ele tinha lá no servidor. Aí, e se eu deixa eu tentar fazer um outro negócio aqui. Prof, underline, BD1AT12. Se ele deixar, vai ficar muito doido. Deixou. Olha o que ele deixou eu fazer. Prof, BD1AT12. Os dois têm o mesmo nome, tá vendo? E agora, esse atividade 1 meu aqui, ó. Vou até criar essa tabela aqui de novo. Abobrinhas. Nome da abobrinha. Nascimento da abobrinha. Agora eu vou mandar sincronizar. Agora eu quero ver se ele não vai criar essa abobrinha lá. Vamos lá, database. Vamos nós de novo. Esse cara aqui é o mesmo. Next, 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 close. Se eu voltar aqui agora, ó, e clicar na estrutura, ó, abobrinhas lá, ó. Mas eu não gostei da solução que eu tive que dar aqui, não. Por quê? Porque eu estou trabalhando com dois projetos diferentes. Um é o que ele fez em engenharia reversa e o outro é o novo que eu estou fazendo. Olha só o que eu vou fazer. Vou criar mais uma tabela aqui, ó. Plantações. Nome da plantação. Vou criar plantações, abobrinhas, e vou fazer um relacionamento de plantações e abobrinhas. Pronto. Vou vir aqui na plantação. Pronto. Vou de novo atualizar. Então, vamos lá. Database. Vamos para a conexão no banco de dados.
Pronto. Se eu te voltar aqui na estrutura, agora eu tenho abobrinhas já tinha, plantações foi criado, certo? Tá. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar este projeto, não vou salvar nada, e agora eu vou fazer uma nova engenharia reversa. Conexão, database, engenharia reversa, no AT12 mesmo, next, next, esse banco de dados, next, next, execute, next, finish. Pronto. Lá vem ele de novo, ó. Estados, cidades, aqui, traz para cá, traz para cá. A abobrinha veio, vendas, produtos, pessoas, vendas. Ué, eu tinha feito um relacionamento, não tinha, de abobrinhas e plantações? Será que eu não atualizei lá no banco de dados? Mas agora na engenharia reversa, ah lá, eu trouxe o AT12, tá vendo? Ele trouxe o projeto, e trouxe as duas tabelas, mas não trouxe um relacionamento. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer um relacionamento de novo. Fazer um relacionamento de novo. Uma abobrinha numa plantação. Ó, vou fazer de novo. Plantações ID, plantação. E aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou ver se ele consegue atualizar isso lá. Database, vamos lá. Mudar o quê? O MyDB? Ele até gerou aqui, ó. Mas não tinha nada, ele não colocou. Então, como ele não colocou nada do MyDB aqui, eu acho que não vai dar problema, não. Vamos ver. Tá, agora vamos lá no plantações, vou na estrutura de novo. Vou pegar plantações, não, abobrinhas. Vou ver a estrutura de abobrinhas para ver se ele fez o relacionamento. Ele não fez o relacionamento. Deixa eu ver aqui. Olha, ele não fez o relacionamento. Então o Workbench está vacilando aqui, ó. Fiz isso aqui. Ah, tá. Só que como ele faz o criar a tabela, se a tabela existe, como já existe a tabela de abobrinhas, a tabela de abobrinha aqui ele não criou de novo, e ele não criou de novo, o que aconteceu? A tabela abobrinha ficou do jeito que estava. Ó, sem a coluna aqui, tá vendo? Então, deixa eu ver aqui se eu tenho uma outra opção. Sincronizar modelo. Ai, aqui que o bicho vai pegar. Sincronizar modelo, sincronizar modelo. Vamos lá vamos nós de novo. Eu quero sincronizar, vamos ver quem que ele vai sincronizar. Se ele vai sincronizar o meu projeto ou o banco de dados. Ó, ele já identificou a atividade 12. Ah lá, ele identificou uma alteração na abobrinha lá, ó. Eu estava usando a opção errada do Workbench, eu estava usando a opção de criar novamente. Como o banco de dados já está criado, o que a gente está simulando aqui é uma alteração de projeto. Ok? Fiz uma alteração de projeto, colocando um relacionamento entre plantações e abobrinhas. O que o Workbench fez quando eu mandei ele sincronizar? Ele pegou o projeto que está aqui com ele, que ele conhece, conectou no banco de dados, comparou tudo, comparou o projeto e comparou o banco de dados que já estava pronto. E ele identificou uma diferença, ele está mostrando para a gente aqui, ó, na abobrinhas. Ok? E aí eu vou falar para ele, vamos lá, meu filho, next. Olha o que ele está fazendo. Está me mostrando o comando que ele vai executar, que é exatamente esse. Ele vai alterar a tabela abobrinhas, adicionando a coluna plantação, gerando um índice para ela e depois fazendo o relacionamento. Tá vendo? Execute. Fechou? Pronto. Agora, se eu for lá na estrutura da tabela, olha lá,
apareceu a coluna plantação e agora apareceu o relacionamento aqui, ó, que não tinha antes, tá? Então, na realidade, eu estava fazendo confusão. Quando eu faço uma alteração no projeto, eu preciso pedir o Workbench para que ele sincronize o meu projeto com o banco de dados. Gente, isso aqui vocês têm que tomar muito cuidado. Por que muito cuidado? Porque vocês viram o que o Workbench faz quando ele vai sincronizar? Vou explicar para vocês por que tem que ter cuidado. Ó. Se eu falar para o Workbench que eu não quero mais a tabela de produtos, eu vou apagar ela aqui. Ó, se eu apagar essa tabela produtos do projeto e mandar ele sincronizar, e você está com um banco de dados cheio de informação de produto, ó, ele vai mostrar aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Já identificou a diferença, ó. Olha lá. No banco de dados tem a tabela produtos marcada em vermelha, mas no projeto não tem mais produtos. Isso gerou uma alteração em vendas produtos, porque a chave estrangeira já não tem mais. Vai ter que apagar essa chave estrangeira. Então, ó, next. Olha os comandos que ele vai fazer, ó. Vai fazer apagar um relacionamento, apagar um índice, apagar uma tabela de produtos e depois ele está fazendo o relacionamento da Borobrinhas aqui de novo. Não sei por que ele está fazendo isso de novo, não. Fez. Aí agora, vamos olhar aqui, a tabela de produtos que está aqui, ó. Quando eu clicar na estrutura para atualizar a página, sumiu a tabela de produtos. Então, o que eu falo? É muito lindo quando você está na fase de projeto. Por quê? Porque eu faço tudo no Workbench, mando o Workbench lá no banco de dados e fazer os ajustes para mim. Ele vai fazer. Fase de projeto, tá lindo. Mas, uma vez que esse sistema entrou em operação na versão 1.0, o cliente está usando esse sistema há 1 ano e meio, tem lá trocentos terabytes de informação dentro do banco de dados, e você vai mexer desse jeito? Não necessariamente. Toma muito cuidado, porque uma coisa que você tira do projeto, se você mandar o Workbench sincronizar direto lá, o que vai acontecer? Ele vai apagar a coisa lá. E é muito difícil você apagar uma tabela de um sistema que já está em funcionamento há mais de 1 ano. Essa tabela está cheia de informação. O que você vai fazer é, se você vai sair da versão 1.0 para a versão 2.0, você vai ter que entender todas as alterações necessárias no banco de dados que o software vai precisar da versão 1.0 para a versão 2.0. E aí, você vai ter um ambiente de teste para simular todas essas coisas e depois você vai montar você vai programar a atualização do software lá na máquina do cliente. Esse software, versão 2.0, quando entrar na máquina do cliente, ele vai ter que fazer as alterações do banco de dados também, para que ele possa funcionar na versão 2.0. E aí, lembrando sempre, gente, que a maior preocupação que a gente tem com o banco de dados é que o cliente não perca nenhuma informação. Então, uma migração desse tipo, eu já trabalhei em vários projetos, em várias empresas, e a gente quase nunca apaga nada do banco de dados. Nas versões novas do software, a gente nunca apaga em banco de dados, a gente acrescenta. A gente acrescenta novas tabelas, acrescenta coluna nas tabelas, mas quase nunca a gente apaga a tabela, porque a gente já sabe que está cheia de informação do cliente lá no sistema dele. A chefe não vai usar mais, por exemplo, alguma tabela? Aí deve só para isolar ela, mas deixar ela lá? Na realidade, a tabela pode ficar lá. A tabela vai ser usada ou não de acordo com o algoritmo que o programador criou. Entendeu? Se na versão 2.0 foi desativado funcionalidades do sistema, que tornou 3, 4 tabelas do banco de dados obsoletas e não vão ser usadas, a gente pode até excluir essas tabelas. A gente pode fazer um backup desses dados, guardar essa informação e apagar as tabelas. Assim, eu não estou falando que é impossível de se apagar a tabela, mas, como apagar a tabela é um processo que eu considero muito perigoso, você tem que estar extremamente confiante no procedimento que você está fazendo. Assim me passa para a galera. O estudante que não traz caneta para estudar.
Tô zoando, tô zoando. Então, assim, exclusão de tabela é um procedimento, gente, que você tem que pensar o seguinte, se eu apagar uma tabela do banco, eu posso estar jogando anos e anos de informação do meu cliente no lixo. Eu tenho uma dúvida. Pode acontecer? Pode, mas vai ser planejado. Você vai fazer isso. Sabe o que eu fazia? Nos projetos que eu já atuei? A gente pega uma cópia de banco de dados do próprio cliente, traz para uma máquina de teste e simula nessa máquina de teste todas as etapas da atualização de software que a gente pretende fazer. Faz as atualizações, testa, confere. Às vezes faz esse processo mais de uma vez, que é o processo de faz backup, roda os processos de atualização de software. Quando eu falo atualização de software, é código que altera a estrutura do banco de dados. O que significa isso? Criar novas tabelas, alterar, acrescentar e excluir colunas de tabela. E depois que a estrutura do banco de dados é alterada, aí instala-se a versão 2.0 do software que trabalha com essa nova versão do banco de dados. Então, versão nova de software normalmente implica em versão nova do banco de dados também. Isso, quando o banco de dados está cheio de informação, tem que ser feito com muito mais critério, com muito mais planejamento, com muito mais cuidado. A gente está cansado de saber que um cliente, se ele perder informação, ele pode ter prejuízo monstruoso. Tem empresa que, se perder informação, fecha. Nós já falamos disso aqui. Tem exemplos disso no início da disciplina, lá no início do semestre. Lembra? Quando a gente falou, por exemplo, o Nubank perdeu só as informações de 5 mil clientes. Ele já não sabe nome, endereço, telefone, senha, não sabe mais nada. Perdeu tudo desses clientes. O que vai acontecer, gente? Prejuízo monstruoso, monstruoso. O Nubank perdeu só as informações dos últimos 15 dias de todos os saques que foram feitos nas contas. Quer dizer, ele vai ter que... E aí, cadê esse dinheiro? Vocês estão percebendo que, dependendo do tipo de sistema, dependendo do cliente, se ele perder a informação, o prejuízo, às vezes, é incalculável. Então, qualquer procedimento que a gente faz em banco de dados que, eventualmente, vai apagar alguma coisa, misericórdia. E eu já fiz isso dezenas de vezes na minha carreira profissional. Na minha época, o que a gente fazia? Eu tinha um laboratório na empresa, onde a gente ensaiava, a gente literalmente ensaiava. Pega uma cópia do banco de dados do cliente, exatamente como ele tem lá. Pega num sábado, aliás, traz para a empresa essa cópia do banco de dados e repete as etapas de atualização do software. Repete 1, 2, 3, 4 vezes, acompanhando tudo que está sendo processado. E, às vezes, um procedimento desse pode levar horas, pode levar mais de um dia, porque são várias etapas. Vocês estão acostumados com a atualização de software aí, que você só baixa a atualização e next, está pronto, mas internamente ele pode estar fazendo um monte de alteração, não só da versão nova do algoritmo, mas também da estrutura do banco de dados que ele usa. Isso vale para o seu celular. Quando você baixa uma versão nova de um software que você usa no seu celular, ele pode estar, inclusive, alterando a estrutura do banco de dados que ele tem interno. No celular também tem banco de dados, tá? Então, isso tem que ser feito com muito planejamento, com muita organização, com muito cuidado, para não perder. Então, o que eu fazia na minha época que eu trabalhava com isso? Eu trazia a cópia do banco de dados do cliente para um ambiente de laboratório e fazia 2, 3, 4, 5 vezes o processo, acompanhando, monitorando resultados, acompanhando quantas tabelas eram excluídas, quantas linhas das tabelas eram importadas e exportadas, fazia uma checagem completa no final, e depois que a gente estava confiante que aquele processo estava sólido, que a gente testou todas as etapas, que a gente conferiu as migrações, que a gente conferiu o resultado, a gente conferiu tudo, tem certeza? Aí a gente agendava um final de semana para ir lá na máquina do cliente fazer esse procedimento lá. E aí a gente já tinha feito isso várias vezes, lá a gente repetia e fazia as mesmas checagens, as mesmas conferências, para ter certeza que o cliente não ia perder nenhum byte, nenhuma letra, nenhuma informação. Tá? Ferramentas como essa aqui são fundamentais para você trabalhar com gestão de banco de dados.
Essa aqui é só uma das dezenas de ferramentas que tem para a gente trabalhar com banco de dados. Mas você precisa conhecer essas ferramentas. Por que eu preciso aprender, André, os comandos de create tables, se o Workbench faz tudo bonitinho? Ué, porque na hora que você mandar sincronizar um modelo aqui, ó, que você chegar nessa etapa aqui, ó, você chegou nessa etapa aqui, ó, se você não entende nada disso aqui, você não faz a menor ideia do que o software vai fazer dentro do seu banco de dados. Se você conhece do código, se você entende, é mais uma etapa onde você passa o olho e confere o que o Workbench está tentando fazer lá no banco de dados do seu cliente. E você sabe qual que é o impacto desses comandos lá. Se é mais uma etapa de conferência, eventualmente um erro que você cometeu aqui, ó, na hora de especificar o projeto, se você confere aqui e vai fazer o sincronismo, e aí você ainda tem a possibilidade de mais uma conferência no código, porque veja bem, gente, o Workbench é o quê? É um software. Software pode ter falha? Pode. Pode ter um bug? Pode. Mas aqui, ó, se ele está falando que ele vai executar isso aqui lá no meu banco de dados do meu cliente, e aí eu conheço de código, eu sei olhar aqui e confiro o que ele pretende fazer lá, eu estou fazendo mais uma conferência. E outra, isso aqui, ó, normalmente eu faço no meu ambiente de teste. Depois eu pego esses códigos aqui, ó, monto uma sequência de comandos e eu não deixo o Workbench rodar isso no meu cliente. Eu vou pegar essa sequência de alterações e eu vou lá no cliente, eu quero rodar esse comando. E às vezes no cliente eu rodo um comando de cada vez e vou acompanhando comando a comando, porque se der alguma falha, der algum erro, eu sei exatamente no ponto onde o problema aconteceu. Só que quando eu vou para o cliente, dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Porque eu já simulei num laboratório de testes. Já fiz isso centenas, dezenas, 3, 4, 5, 6 vezes no laboratório de teste, executei essas etapas, deu tudo certo. Então, se você vai para o cliente fazer esses procedimentos de atualização do banco de dados do cliente e o comando que no seu laboratório de teste não deu problema, lá dá um erro, você cometeu uma falha. Porque quando você vai para o cliente fazer a atualização lá, você já testou todas as possibilidades, você já sabe tudo que vai acontecer, tudo que pode ou não acontecer. E lá tem que ser 100% de sucesso. E outra coisa, você chega no cliente sábado de manhã, 8 horas da manhã, dependendo do cliente, você vai ficar de 8 da manhã até meio-dia no sábado fazendo um backup de tudo que tem no cliente. Antes de começar qualquer coisa. Sábado, meio-dia, você começa os procedimentos. Domingo, 1 hora da madrugada, deu um erro que não estava previsto. Você fala, ixi, esse erro aqui agora eu não sei como é que eu faço. Não vou conseguir finalizar o processo. Vou ter que abortar essa atualização. Então, domingo, 1 hora da madrugada, o que você faz? Você pega aquele backup que você fez no sábado de manhã, restaura esse backup no domingo, porque quando o seu cliente chegar na segunda, ele não vai perceber que nada mudou. Continua tudo funcionando. E você vai trazer aquela situação para um laboratório e simular tudo de novo para você voltar lá num outro final de semana para você poder fazer essa atualização de software lá. Gente, isso que eu estou falando para vocês é a situação ideal de um cliente que sábado e domingo fecha. Tem cliente que é 24 horas. Aí você se vira, porque aí você não pode cometer erro. Tá? Aí vou te falar. Aí o bicho pega. Dúvidas? Beleza, então vou encerrar aqui, a gente fecha a aula de hoje. E eu acho que vai dar tempo da gente fazer mais uma atividade. Só que eu vou fazer uma atividade diferente. Eu vou até gravar essa atividade aqui, porque eu achei que nós ainda temos a próxima aula. Eu acho que a gente ainda vai ter umas 2 aulas, tá, gente? Mais umas 2 semanas. A gente vai ter a aula do dia 1º. Vamos ver que dia que vai. Quarta-feira que vem é o quê? É dia 1º. É, o calendário nosso eu acho que vai até dia 11, parece. Não é? Tá, então nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que agora que vocês
A próxima e última atividade é o seguinte. Você vai pensar em um projeto de um banco de dados. Você vai descrever de forma... Igual a gente faz aqui, ó. Cadê? Vai, fechei? Fechei a atividade? Não, tá aqui. Epa, calma aí que eu vou achar. Aqui. Eu quero que você descreva um determinado cenário de uma coisa que a gente não fez ainda nenhuma atividade de um assunto. Então, você escolha o assunto que você quiser. Ok? Escolha um assunto, escolha uma empresa, escolha algum aplicativo que você gosta. Tá? Escolha alguma coisa que a gente ainda não fez de atividade e você vai descrever em tópicos o que essa ideia que você teve precisa fazer e você faz o projeto no Workbank e cria o banco. Ok? Então, a atividade 16, que vai ser a última, é um projeto que você vai inventar com pelo menos umas 6 tabelas, tá? E aí, nas últimas aulas nossas, cada um vai mostrar a sua. Eu quero que cada um mostre. A gente vai usar aqui o Google Meet do mesmo jeito, tá? Só que aí cada um compartilha a sua tela com o seu Workbank e mostra, explica o seu projeto e mostra os dados lá. Coloca pelo menos uns 5, 6 linhas em cada tabela para você explicar para nós o que você pensou e fez. Ok? Então, encerramos por aqui. Vamos... peraí, o Rafael tá... Cadê o Rafael? O Rafael levantou a mãozinha aqui. Ele quer falar alguma coisa? Deixa eu pôr meu fone de ouvido aqui. Rafael Menezes. Ah, o Igor também. Deixa eu pôr o fone aqui. Fala aí, Igor. A minha dúvida era sobre as restrições delete restrito e on update restrito. Elas não bloqueariam você apagar uma tabela quando você fizesse uma nova sincronização com o banco de dados, ele já conectado no banco de dados fora do localhost? Tá. Eu até vi o comando que você postou aí. Essa restrição de delete é dos dados, tá? Não é do drop table, porque quando eu apago uma tabela, eu faço drop table. Tá? Mas vocês viram que na hora que eu fui apagar todas as tabelas do banco, ele não conseguiu apagar todas de uma vez? Ele apagava algumas e outras ficavam, exatamente por causa desses relacionamentos, tá? Entendi. Aí depois ele foi apagando aos poucos. Então, quando a gente faz essa restrição que você colocou aí no chat, né? Essa restrição, ela é de dados, mas na exclusão das tabelas isso acontece também, tá? Ele faz essas validações. Entendi. Ok? Ok. Se você quiser, eu não lembro se você faltou numa aula, tem umas 2 ou 3 aulas que a gente falou e eu testei, mostrei essa questão de restrição para excluir e para alterar. Você lembra dessa aula, não? Se você quiser depois... Lembro. Tem ela, eu mostrei isso na prática recentemente, não sei se foi na aula passada ou retrasada, mas sobre essa restrição aí também, tem naquele vídeo que eu falei para vocês assistirem lá de integridade referencial e engenharia reversa, que eu mandei o link no grupo. Se você tiver alguma dúvida disso, dá uma recapitulada nesse videozinho lá e qualquer dúvida você pergunta na próxima aula. Okay. Porque lá tem uma explicação completa sobre esse relacionamento com restrição de delete, restrição de update, e eu demonstro no banco de dados, mostro a tentativa de excluir, mostro a tentativa de alterar. O vídeo lá que eu mandei está mais completo, e das aulas passadas também. Aí se você dá uma recapitulada lá, e se você ainda tiver dúvida, na próxima aula você pergunta de novo. Certo. Fechou? Fechou. Mais alguma coisa, pessoal? Beleza, encerrando aqui, um abraço para vocês, até a próxima. Até mais, Igor.